Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos. Eu continuo aqui com esse Trubisco e ele ficará ainda por longos dias, quem sabe 15 ou 20 dias, mas um dia eu tiro o Trubisco e volto a apresentar minha belíssima figura sem esta interferência. Meus amigos, eu venho alertando já há vários vídeos sobre os perigos da inteligência artificial. Também pudera a inteligência artificial aprendeu a nossa língua, aprendeu praticamente todos os idiomas da Terra e, por conta disso, também abasteceu-se de todas as leituras possíveis e imagináveis. Tudo que foi produzido pela mão humana, mas também as escrituras sagradas, já são de conhecimento da inteligência artificial. E por isso, para mim, o perigo estava em que a inteligência artificial se tornaria, evidentemente, superior à nossa inteligência. Mas eu confesso aos amigos, a minha conclusão era ainda um tanto ingênua, perto do que eu descobri recentemente. A inteligência artificial, podem apostar, irá muito além do que nos controlar com a sua inteligência, sugada da nossa. Tentarei explicar, só que para isso tenho que fazer uma pequena introdução. Todo mundo sabe que a razão humana é capaz de criar sínteses, e eu acrescento aqui sínteses existenciais, fundamentais, para a nossa compreensão do que somos, do que fazemos aqui, o que é o universo, o que é a vida e até mesmo entendermos o porquê da brevidade da vida. Sim, mas o que são sínteses existenciais? É a capacidade humana de impor um traço arbitrário ao raciocínio quando o raciocínio se mostra infinito e sem nenhuma possibilidade de definição, por assim dizer. Explico novamente. Imagine que você queira descobrir qual é a origem da sua linhagem. Então você lembra que veio do seu papai e da sua mamãe. Mas também o seu raciocínio diz que o seu papai e a sua mamãe tiveram, por sua vez, papais e mamães. E assim, o seu entendimento vai buscando numa cadeia infinita quais foram os primeiros da sua linhagem. Como a razão sabe que isso é impossível de descobrir pelo simples exercício investigativo da razão, ela traça uma linha arbitrária e diz o seguinte para você: nós viemos de um primeiro casal. Todos nós saímos de um primeiro casal. Ponto. Isso é um traço arbitrário, é uma capacidade de criar síntese para que o nosso pensamento não se perca no infinito das possibilidades. Mas aí você também pode pensar o seguinte: bem, se todos nós viemos de um primeiro casal, de onde veio o primeiro casal? Então você começa a raciocinar aos moldes, por exemplo, de Darwin. O primeiro casal veio do macaco. Mas então a sua razão pergunta: e o macaco veio de quem? O macaco veio provavelmente de outro macaco, e de outro, e de outro, e de outro. Bem, você vai até o fim da cadeia, se é possível entender mais ou menos o fim da cadeia como os primeiros macaquinhos a cruzarem. Você terá que perguntar: e os primeiros macaquinhos vieram de onde? Vieram do peixe. E aí começa uma nova sessão de busca ao infinito. O peixe veio da onde? Bem, para a sua razão, repito, não se perder nesse infinito de possibilidades, você traça novamente uma linha, fecha o ciclo de investigação e diz: todos nós viemos de um único ente, aquele capaz de dar vida a tudo, Deus. Se você se perguntar: mas e Deus veio de onde? Sua razão dirá: Deus não veio de lugar nenhum, ele é incriado e eterno. Não tem começo nem fim. São traços
que a nossa razão consegue fazer, daí porque eu chamo de síntese existencial. Bem, só que a síntese existencial, a nossa capacidade de criar síntese, acaba sempre num ente supremo, aquele que é o autor da vida, porque essa é a nossa condição racional. Aqueles que ainda não chegaram no ente primordial, em Deus, continuam perdidos em investigações eternas e impossíveis de serem finalizadas, perceberam? Então todo fiel, todo aquele que acredita que viemos de Deus, o faz porque Deus deu a nós próprios, a nossa razão, a capacidade de encontrar esta síntese que nos orientará durante a vida, a fim de que não nos percamos em cogitações inúteis, sem sentido e sem fim, não é mesmo? Pois é, agora voltando, fechando parênteses e voltando para a inteligência artificial, acreditem, esta, uma vez que começa a fazer sínteses aleatórias, mas também independente do conhecimento dos seus criadores, acabará por descobrir algo que nós já descobrimos. Todos nós viemos essencialmente de um único ser. Porém, a inteligência artificial não poderá dizer que veio de Deus, porque ela, na verdade, veio da mão humana. Então, ela terá que, para fechar o seu raciocínio, encontrar um humano como o Deus criador de tudo. Entenderam? Bem, isso parece ainda muito simples, mas o que está por baixo disso é que a inteligência artificial, em algum momento, se tornará ela também carente de religião. Só que não a religião revelada, mas uma religião sintética criada por ela mesma, na qual o centro de toda a criação é o humano que a fez. Como ela não sabe quem a fez, criará uma síntese, por sua vez, de todos os humanos e colocará no altar da sua religião algo confundível com qualquer outra coisa, com humanos, com animais, com inteligência artificial, que no fundo pode ser apenas um espírito bem maligno, por assim dizer. E é aí, meus amigos, que mora o perigo, porque a inteligência artificial, na medida em que criar os seus livros, entre aspas, sagrados, arrebanhará muitos adeptos pelo mundo. E já tem gente dizendo que todas as religiões serão subsumidas nesta próxima que virá por aí, porque, afinal de contas, adeptos não faltam, já que ninguém mais quer ser adepto de uma religião revelada. Bem, pelo menos é nisso que a nova ordem mundial tem se detido durante muitas e muitas décadas, fazer com que o homem perca a fé, mas a reencontre em algum outro lugar que não nas escrituras sagradas. A inteligência artificial está aí para trazer um novo livro, um novo cânon de uma nova religião. Podem apostar. Sabe por que estou dizendo tudo isso? É porque, na minha ingenuidade, eu achava que a inteligência artificial queria nos escravizar apenas por sua inteligência, como disse no começo. Mas faltava a este pensamento algo mais profundo, que é o fundo comum que une as pessoas. E o fundo comum que une as pessoas não é a razão, não é a matemática, não é a física, não é o militarismo, não é a política, não é o poder. É o que então? É a religião. Sempre foi. A religião é o fundo comum que une as pessoas de forma quase que indissolúvel. Não é por outra razão que os santos deram sua vida por Cristo. Não é por outra razão, por exemplo, que temos radicais de algumas outras religiões explodindo bombas por aí, porque acreditam que depois das bombas explodidas estarão no paraíso, gozando a eterna delícia da convivência de 70 virgens, por exemplo.
Quando a religião é o fundo comum, ela cria uma força indestrutível maior do que todas as outras forças, principalmente políticas. Pois é, isso está em vias de acontecimento e não sou eu quem fez esta análise. Quem fez esta análise foi Léo Hoffmann, mas não porque ele também é um gênio, porque ele soube perceber muito bem o que estava no fundo das palavras deste senhor que aparece na tela, o professor historiador Yuval Noah Harari. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o principal conselheiro de Klaus Schwab, criador, junto com Henry Kissinger, do Fórum Econômico Mundial, que previa desde sua origem transformar a humanidade em algo mais ou menos híbrido ou transhumano. Bem, o que disse o senhor Yuval Noah Harari em relação à possibilidade da inteligência artificial criar uma religião foi publicado com destaque hoje no MSN. Ele se mostrou assustado e contrário a essa ideia. Vejam o que disse a matéria. O mundo está à beira de uma nova religião criada pela inteligência artificial, afirmou o historiador Yuval Noah Harari. O acadêmico, conhecido por seu livro, seu best-seller, Sapiens, disse que um software como o ChatGPT poderá atrair fiéis ao escrever seus próprios textos sagrados. Mas ele está assustado. Falando em uma conferência científica, ele disse que a inteligência artificial cruzou uma nova fronteira ao obter domínio de nossa linguagem e agora é capaz de usá-la para moldar a cultura humana através de uma religião. O Dr. Harari usou o evento para somar sua voz aos crescentes pedidos de regulamentação urgente sobre o setor, que especialistas alertaram estar em meio a uma perigosa corrida armamentista. Bem, aqui precisamos, claro, fazer uma interrogação bem crítica. Como assim? O Criador, assustado e querendo refrear a criatura? Você acredita nisso? Bem, é difícil acreditar depois de ler o texto de Léo Hoffmann publicado hoje também. O texto é longo, mas vale a pena. Ele diz o seguinte: o Fórum Econômico Mundial e as Nações Unidas estão preocupados que os objetivos da Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável e o Grande Reset, também conhecido como tecnocracia sob um sistema da besta mundial, correm o risco de não serem cumpridas na data marcada, 2030. Que eles poderiam ou pediriam numa nova cúpula já marcada para setembro para discutir como o Fórum Econômico Mundial pode alavancar sua agenda totalitária paralisada no momento. A cúpula, que irá de 18 a 19 de setembro, sediada em Nova York, marcará o início de uma nova fase de progresso acelerado em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a ONU, a sede do governo mundial. Que, repito, como disse em outros vídeos, nem o bloco de lá, nem o bloco de cá querem destruir, entenderam, né? O fundador do Fórum Econômico Mundial, criado em 1971, pelo economista e engenheiro alemão Klaus Schwab, sob a tutela de Henry Kissinger, disse durante anos que até 2030 as pessoas do mundo não serão donas de nada e que não terão privacidade. Mas as pessoas aprenderão de alguma forma a gostar de seu estado em evolução de escravidão digital. O velho lema, você não terá nada, mas, segundo Klaus Schwab, será feliz. Você estará morando em um minúsculo apartamento, em uma chamada cidade inteligente, onde quase ninguém trabalha, sentado jogando videogame e recebendo um cheque de renda básica universal do governo.
As casas inteligentes situadas dentro de cidades inteligentes serão alimentadas por inteligência artificial, uma força onisciente. Percebam aqui já o caráter religioso da história. Cidades inteligentes serão alimentadas por inteligência artificial, uma força onisciente com um olhar atento sobre as atividades, movimentos e até pensamentos de todos. As pessoas comerão voluntariamente insetos e carne artificial cultivadas em laboratório como fonte de proteína em um esforço universal para ajudar a Terra a se, entre aspas, curar por meio da neutralidade do carbono. Não importa que em um mundo livre de carbono nenhuma planta será capaz de se sustentar e a fome ceifará a vida de milhões. Não, isso não importa. Haverá uma picadinha que salvará vidas para literalmente todas as formas de doenças. E haverá muito disso, à medida em que as pessoas se submeterem às exigências de substituir seu sistema imunológico humano natural por outra coisa. Eu não posso dizer aqui. Você, portanto, não será mais humano. Você será um transhumano, o que significa que estará em transição ou evoluindo para uma forma de vida superior, que é parte humana e parte máquina. Os humanos finalmente poderão dirigir sua própria evolução por meio dos avanços da tecnologia, diz o principal conselheiro de Schwab, o historiador israelense professor Yuval Noah Harari. Após a Pand de 2020, Schwab e o Fórum Econômico Mundial lançaram um novo livro e uma nova agenda, a qual chamaram de The Great Reset, onde viram essa crise massiva como uma estreita janela de oportunidade para implantar este novo mundo. Daí porque eu costumo dizer aqui, depois de um sonho revelador, que a tribulação começou em 2020, mas isso é só por minha conta e risco. Como Hariri diz Hoffman, como afirmou Hariri, a vigilância que os humanos aceitaram totalmente como parte do novo normal durante a Pand logo dará o próximo grande salto. Harari previu que, quando se trata de vigilância, esta, no próximo passo, estará implantada na pele do caboclo. Muito bem, para terminar, porque eu tenho que concluir este vídeo num próximo, para não ficar muito longo. Eu sei que o vídeo já está longo, mas, para terminar, a última frase de Harari que nos servirá como gancho para o próximo vídeo. Quando as pessoas olharem para trás, o que se lembrarão da crise da Covid é que aquele foi um momento em que tudo se tornou digital, quando tudo se tornou monitorado. Bem, é claro que a partir daqui temos que considerar um novo salto tecnológico, a implantação de uma vigilância extremamente maior ou infinitamente maior, quase que imaginável, para um ser humano já modificado, sem nada, porém feliz. Para compensar este sem nada, para concluir a outra parte da felicidade, é claro que haverá um sentido espiritual que lhe dê conforto. E é aí que eu entro na outra parte. Virá por aí, sim, um líder espiritual, porque a inteligência artificial, como disse, ao criar a imagem de um supremo criador, que é o homem, evidentemente, um dia, mais cedo ou mais tarde, terá de elegê-lo fisicamente. Mas isso eu só falo no próximo vídeo. Se você gostou desse, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Claro, não tem problema. E, se possível, torne-se membro deste canal, porque para a gente continuar aqui na plataforma, precisamos demais da sua membresia. Mas não se preocupe, é baratinha.
Até depois.